Shalom, shalom, mais um programa Shema Israel, podcast comigo, Fernanda Rivica. Obrigado por abrir a sua casa, que uma faísca de luz adentre o seu lar, a sua família, e que o Eterno, Todo-Poderoso, o Deus de Israel, ele possa ser para você aquilo que você está precisando hoje. Se você precisa de um milagre, que ele venha a ser o seu milagre. Se você precisa de uma resposta, que ele venha a ser a sua resposta. Se você precisa de parnassá, sustento, que o nosso Deus, o Deus de Israel, venha a ser o seu sustento. E hoje eu estou com um convidado muito especial, estou muito feliz mesmo de estar aqui. É o Ravi Shemuel Sabat, olha, aqui do Rio de Janeiro, aqui no nosso estúdio TV Gospel Barueri. Ravi. É um prazer, meu Deus. Eu fico emocionado, sabe? Fico realmente emocionado porque é uma oportunidade muito especial. Amém. Né? É uma porta, né? Que Deus abre e a gente aproveita essas oportunidades para conseguir fazer a santificação do nome dele, né? Amém. É uma então, oportunidade que Deus nos deu. Obrigado por me receber. Obrigado. Imagina, nós que agradecemos. Eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo aqui também está feliz, falando que porta boa é essa. O Ravi Shemuel tem uma sinagoga no Rio de Janeiro. Sim, perfeito. A Beit Miklat. Beit Miklat, exato. Queria que o senhor falasse um pouquinho dela, onde fica, Sim. se tem ao vivo seus... Bom, seus estudos eu já vi bastante. Sim. Mas para quem quer acompanhar, para quem quer conhecer, tem muita gente se chegando ao judaísmo. Sim. Quero que o senhor deixe à vontade, explica para o pessoal te achar e acompanhar o seu lindo trabalho lá no Rio de Janeiro. Então, a Beit Miklat é uma sinagoga que já está em atuação, vai fazer 11 anos. Nossa, né? Baruch Hashem. Então, desde 2013, a gente tem iniciado esse serviço, né, esse trabalho para o Eterno. Quem fundou a sinagoga foi o Rabino Yosef Baruch, né, que hoje reside nos Estados Unidos. Onde ele vai estar aqui conosco. Se Deus quiser, vai ter a oportunidade, né, de ter um tempinho para conversar com ele. Mas eu tive, né, um grande privilégio de poder aprender aos pés dele, né? Desde pequeno, aprender não só na teoria, mas também na prática, sabe? Na forma de fazer as coisas. Grande privilégio. Então, foi assim, uma oportunidade muito grande que Deus nos deu, né? Amém. E eu percebia que o Eterno estava me preparando para alguma coisa. Não sabia o que era. Sim. Né? Mas havia algo ali nos planos de Deus, né? Então, desde 2018, a gente atua na frente, né, como líder da congregação. E tem sido uma experiência maravilhosa, né, porque é realmente um grande desafio, mas também uma grande bênção, né, poder atuar dentro do reino de Deus. É uma bênção. E a nossa sinagoga faz transmissões ao vivo dos serviços, dos estudos, né? Sinagoga Beit Miklat, em todos os canais, Facebook, só procurar ali no Google, YouTube, só colocar Sinagoga Beit Miklat que você encontra lá. Então, gente, olha, entra lá no Google, procura, já se inscreve e siga o Ravi Shemuel, que vale muito a pena. Agora, vamos lá no nosso tema, é um tema, assim, um pouquinho polêmico, muita gente me pergunta... Como que é a mulher no judaísmo? Sim. As pessoas têm uma impressão que a mulher é pouco valorizada, meia deixada de lado, que às vezes no cristianismo a gente vê a mulher nos púlpitos, né, e tal, e às vezes no judaísmo isso não é uma coisa, uma normalidade, algo... Então... causa a sensação de não ser honrada, dela não estar em um patamar onde ela deveria. Eu queria que o senhor falasse, a mulher no judaísmo, para o judeu, o que ela vem a ser? Sim. Essa é uma pergunta muito boa e ela dá muito tempo para conversar. Muita coisa boa. Mas eu acho que um parâmetro que a gente poderia falar é o parâmetro que está lá no Gênesis. Sim. No momento que Deus faz a criação do primeiro casal, é muito interessante você olhar como que o Eterno, né, ele escolheu certas palavras no Gênesis para mostrar para a gente alguns princípios universais. Sim. Então, quando Deus cria Adão, o primeiro homem, ele forma Adão, e esse é o verbo formar. Deus formou o homem do pó da terra.
Mas quando é dito que Deus fez Eva, né, Havá, é o verbo livnot, que é construir. Então, a mulher, desde a perspectiva bíblica, ela é tratada como sendo a base da sociedade. Entende? A mulher é a base do lar, ela é a base do homem. Ela é aquela que dá estrutura para tudo que a gente vê e olha, né? Então, ela está ali justamente para fazer um trabalho conjunto com o Eterno, conjunto com Deus, né? Então, é muito interessante você ver como que Deus utiliza alguns verbos para mostrar para a gente qual é a importância de cada um dentro da criação, né? Então, tanto o homem quanto a mulher, eles possuem uma fagulha divina, uma centelha divina. E essa centelha, ela tem que ser trabalhada para ela cumprir a sua missão aqui no mundo, né? A palavra em hebraico, ela sempre carrega consigo um quê espiritual, né? No judaísmo, a gente entende que Deus fez toda a criação utilizando o alfabeto hebraico. Então, é dito que Adão nomeou os animais, né? E ele, inclusive, nomeou a sua esposa. Está dito que esta será chamada Ishá. É claro que no português vai estar dito, ela será chamada varoa ou mulher, né? Mas o hebraico, ele fala muito mais do que apenas o português. Então, Adão diz assim, ela será chamada Ishá, é a expressão que a gente fala em hebraico para mulher, Ishá. Porque do Ish foi feita, porque do homem ela foi feita. Então, Ishá vem de Ish. Só que essa pronúncia, Ishá e Ish, é porque existem algumas letrinhas diferentes. São palavras bem parecidas, né? Quando a gente fala, já parece que são bem parecidas, né? Mas tem um diferencialzinho nela. Na palavra Ish, que é homem, existe uma letrinha diferente, que é a letra Yud. Yud é a menor letra do alfabeto hebraico, né? Inclusive, é sobre ela que Jesus, Yeshua, fala, né? Que da lei não será tirado nenhum Y, né? Às vezes, pereza lá, nenhum I. Ali é o Yud que ele está falando, que tem esse som de I, de Y, né? É o Yud do alfabeto hebraico. E na palavra Ishá, mulher, não tem o Yud, como diz, mas tem a letra Re, né? Na união dessas duas palavras, quando a gente pega a letra que tem diferente de um com o do outro, a gente une a letra Yud com a letra Re, a gente forma um nome de Deus, é um nome divino. Uau, né? que lindo! Imagina isso. Quer dizer, existe algo que o homem tem, que a mulher não, e vice-versa. Mas quando eles se compõem, eles fazem a santificação do nome de Deus. Uau, compreende? Que lindo, que lindo. Então é algo maravilhoso, né? Verificar como que é o papel da mulher, o papel do homem na criação, né? Ravi, então, às vezes, bom, essa união forma o nome de Deus, perfeito. E às vezes a gente vê que certas uniões não estão tão perfeitas. Verdade. O senhor acha que é porque cada um não sabe o seu papel? O papel do homem é o papel do homem. Sim. E o da mulher, possa estar um pouco invertido? Porque é perfeito. Então Exato. tem que ser perfeito. Essa união tem que ser para a santificação de Deus. Para a santificação de Deus. É a composição do nome divino. Está ali. Sim. Né? E, de fato, né, a gente, quando nasce, a gente precisa receber a instrução. Quando a gente, às vezes, não recebe uma instrução, a gente acaba desenvolvendo a nossa vida sem as direções corretas. Sim. Né? Às vezes assumindo papéis que não era para nós assumirmos, né? E às vezes não assumindo papéis que éramos para assumir. Perfeito. E querendo ou não, a gente vai colhendo consequências de tudo isso, né? De tudo isso. E então, quando a gente fala sobre essa composição das palavras, se nós tirarmos, por outro lado, o Yud de Ish e o Re de Ishá, né? Eu tiro essas letrinhas que fazem eles diferentes. Quando eu tiro o Yud e o Re, as duas palavras se tornam iguais. Se fala Esh. Esh em hebraico significa fogo,
né? Então, quer dizer, a literatura judaica ensina para a gente que quando o homem, por exemplo, ele não está direcionado por Deus, ou a mulher, ela não tem essa direção de Deus, o que vai acontecer na união deles é um fogo consumidor. Né? Uau! Não vai acontecer a unificação do nome. Sim. Entende? Então, você que está com algum problema, essa conexão não está sendo perfeita como o Eterno fez para que fosse perfeita. Exatamente. Há algum desajuste e eu creio que por essas palavras uma faísca de luz possa entrar no seu casamento, que possa talvez hoje não estar como o Eterno determinou que estaria, e algo vai acontecer. Nós falamos um pouquinho no post passado que quando você aprende a Bíblia, a Escritura Sagrada, no contexto original, é outra coisa. As pessoas às vezes não entendem. É o que o Rafa estava falando justamente. Como foi chamada a mulher, o que essa letra, o que o contexto original, a língua santa, ela faz toda a diferença no entendimento e no propósito da nossa vida. Pelo menos para mim foi isso daí. Verdade. Lindo que o senhor falou, perfeito, aprendi muito, tenho certeza que todos que estão aqui aprenderam. Eu tenho uma pergunta. A gente fala que no judaísmo há muitos preceitos, muitos mandamentos. E a mulher tem os seus mandamentos específicos que não são para o homem fazer, assim como o homem tem o deles que não é para a mulher fazer. Sim, verdade. Me conta aí o da mulher. Esse é um especial que só mulher faz. Então, vamos lá. Realmente, Deus, quando deu a sua lei, ele dá leis de forma geral para todo o povo, mas ele também dá leis específicas. Sim. Né? Então, às vezes, a gente, quando lê a Bíblia, a gente fica muito fixado nos 10 mandamentos. Sim. Né? E os 10 mandamentos são para todos. Né? Muito bem. Porém, eles não são todos os mandamentos que Deus deu. Ao todo, são 613 mandamentos. Sim. Quando a gente para contar, são 613. Mas esses 613 estão divididos em públicos. Mandamentos para homens, mulheres, sacerdotes, reis. Né? Então, há mandamentos que são para homens, há mandamentos que são para mulheres e há mandamentos que são para os dois. Né? Vamos tentar fazer a coisa de forma diagramada. Né? 613. Há mandamentos que Deus diz, faça, e há mandamentos que Deus diz, não faça. Né? Evite algo ou faça algo. A divisão deles é a seguinte: 365 dos 613, 365 são mandamentos não faça, que Deus disse assim, evite fazer alguma coisa. Sim. Né? E 248 Deus disse, faça alguma coisa, faça algo. Sim. De todos os 365 mandamentos, não há exceção. Homens e mulheres precisam guardar. Sim. Né? Então, já são assim, mandamentos que são muito edificadores para a nossa vida. Como, por exemplo, o mandamento de você não mentir, de você não ser falso, de você não adulterar, de você não dar falso testemunho, de você cobiçar alguma coisa de alguém. Todos esses mandamentos, eles são mandamentos que incluem a todos nós. Sim. Né? Agora, quando nós olhamos os 248, que são os positivos, que deve-se fazer alguma coisa, aí a gente já vai ter uma divisão. Sim. Há alguns mandamentos que os homens precisam fazer e há outros que as mulheres precisam fazer. Né? Sim. Então, por exemplo, na literatura, existe uma expressão em hebraico que é chamado mitzvot ha'aseh, mandamentos positivos. Sim. Né? Mas há aqueles que são mitzvot ha'aseh shehazman gramah. É uma outra expressão que são os mandamentos positivos que são condicionais ao tempo. A gente vai explicar isso. O que seria isso? Aqueles mandamentos positivos que são contínuos, como, por exemplo, o mandamento de crer em Deus. É um mandamento contínuo. A todo momento eu cumpro esse mandamento, crendo em Deus.
né? Não existe nenhum momento, seja de dia ou de noite, que, olha, não precisa crer em Deus, né? Não, desde quando a gente entende... No bom, né? E no ruim, crê em Deus. Exatamente. Entendeu a existência, né? Percebeu a existência, é algo contínuo, né? Há outros mandamentos que Deus pede para a gente fazer, mas só em alguns momentos do dia. Sim. Como, por exemplo, o mandamento do tefilim, que é o filactérios, que é aquela tira de couro que os judeus, você vê em imagens, em vídeos, ou até mesmo na terra de Israel, numa sinagoga, você vê judeus amarrando uma tira de couro preta no braço, né? Sim. A gente chama de filactérios. Uhum. O tefilim, ele não é obrigatório à noite. Sim. Ou seja, não é um mandamento à noite. Não se coloca à noite, mas de dia. Então, sim. Como é um mandamento condicionado ao tempo, a mulher não é exigida. Né? Então, esse mandamento do tefilim, ele é um mandamento específico para os homens. Okay. Tá? Agora, há outros mandamentos que são específicos para as mulheres, como é, por exemplo, o mandamento de Nidá. Nidá é um mandamento que está dentro da Torá, né, que fala sobre um ciclo muito particular da mulher, algo que não inclui os homens mensalmente. Né? E quando essa mulher, por exemplo, tem uma vida conjugal, né, é claro que a gente está falando da lei, né? Estamos falando ali da época de Moisés, certo? Da lei, da Torá. Qual que é o mandamento que está prescrito ali? A mulher, por exemplo, que entrar no seu costume mensal, enquanto ela estiver dentro daquele período, ela não poderia fazer relações conjugais com o seu marido. Isso é chamado nidá, é o nome que é dado. E esse mandamento é algo exclusivo dela, né? Inclusive, ela que tem que cuidar disso. Ela que tem que cuidar. Né? Ela vai sinalizar ao marido quando pode e quando não pode. Claro. Isso vai partir dela. Né? É algo que compete a ela. E a nossa literatura, né? A nossa memória coletiva ensina que as mulheres que cumpriram Nidá, que respeitaram esse mandamento na vida, tiveram filhos prósperos. Entende? Tiveram filhos prósperos, que realmente conseguiram sucesso na vida. Que são as leis da pureza familiar. Pureza familiar, exatamente. Sim. Quando você mantém o seu lar puro diante de Deus, você alcança uma prosperidade que ela vem e fica. E fica. Existem prosperidades que vêm e passam. Isso. Né? Essas prosperidades, elas não vão ter muito valor, porque no fim do dia ela vai deixar de existir. Perfeito. Né? Mas é aquela prosperidade que vem e fica, entende? Sim. Então é maravilhoso. E o acendimento das velas? A mulher. Muito bom. Também é um mandamento completamente espiritual. Sim. Né? É um ato espiritual. Eu o acendimento amo. das chamas, porque eles representam a nossa alma. Existe um versículo em Provérbios. O rei Salomão foi o homem mais sábio de todos. Né? Então a gente encontra um verso lá que diz: Ner Hashem Nishmat Adam. A chama de Deus é a alma do ser humano. Então, as nossas almas são comparadas às chamas. Né? Então, a mulher, por exemplo, quando ela está ali no início do Shabat, há muitos significados, mas esse, para mim, é um dos mais emocionantes. Ela está testemunhando diante de Deus. A minha alma está acesa. Entende? A minha alma, a alma do meu esposo, da minha família. Nós estamos aqui. Estamos aguardando o Shabat chegar. Né? Você está acendendo as chamas, mostrando para Deus que a sua alma está acesa. A sua alma está disposta, está vibrante. Né? Então, existe uma frase, né? Existe uma música judaica, que ficou muito famosa, inclusive, mas ela é uma frase muito antiga. E aí fez uma música, né? Que diz: Haesh Sheli Tukad Ad Biat HaMashiach. A minha chama interna estará acesa até o advento do Messias. Olha que coisa. Eu me emocionei porque a vela, para mim, ela tem um significado especial. Aquele momento que a gente está com tudo pronto e a família ao redor da mesa, né? Então, eu tenho minha filha, a gente coloca as duas velas e um castiçal. Para mim, aquele momento, assim, você sente de fato. É um momento não único. É algo que, assim, não.
você acende, você faz abrahar e parece que algo vem realmente. É verdade. É emocionante mesmo. E isso é uma coisa para nós, né? Que Deus deixou guardado, Deus confiou para que essa alma, né? Simbolizado pela vela, num dia santo. Todo ele disse que era bom, mas o Shabbat ele disse é santo, para que tivesse acesa. Somos eu e você que deixamos essa chama acesa, né, verdade, é verdade. Então, esses mandamentos, né? A gente costuma falar mandamentos, né? Sim. Mas são instruções de Deus para a nossa vida. Perfeito. Que vêm trazer para a gente um significado para a nossa vida. Vamos ser sinceros, né? Total. Por que Deus trouxe a nossa alma para cá, para a gente ficar correndo atrás de trabalho? É só isso, são 2 palavras, é trabalho e desfrute. Trabalha, trabalha, trabalha. Finalmente eu consigo descansar. Foi só para isso que Deus fez a gente? Não. Será que não tem mais alguma coisa? É um propósito, não há? Existe um propósito. E esse propósito tá na Torá, tá nas Escrituras, não tem jeito. Vamos voltar para Salomão, lá em Eclesiastes. Vamos. No último versículo, só você abrir lá o livro de Eclesiastes, vai lá no último verso do livro. Ele diz, tudo já foi dito, é o fim do discurso. E ele diz, tema a Deus e guarde os seus preceitos, porque esse é o dever de todo ser humano. Guarde seus preceitos, guarde sua lei. Guarde a sua lei, exato, os seus Guarde sua mandamentos. lei, Né? guarde sua lei. Esse é o dever, essa é a missão. Entende? E não é tão bom a gente guardar? Com certeza. A gente tinha a impressão que, assim, guardar não posso isso, não. Parece que eu posso ser livre guardando essas leis. É o meu sentimento que eu tenho e tive desde quando eu comecei. A sensação de quem começa vou estar preso. Não, é uma liberdade de quem começa a guardar esses preceitos, que já está tudo dito. Ninguém precisa inventar mais nada. Verdade. Está tudo ali. Então, um ponto importante da gente saber é entender realmente qual é a nossa missão aqui nesse mundo. Porque a sociedade, em cada geração, ela quer dar uma resposta para isso, para essa pergunta. Sim. Enquanto nós precisamos escolher qual que é o padrão. Eu quero qual resposta? A resposta da sociedade para mim? O que a sociedade diz que eu devo ser? Né? Ou do meu Criador que me diz, eu te fiz para isso? Né? Então, a gente precisa, em um momento da vida, como Pedro vai dizer, existe um momento que a gente vai ter que escolher se eu quero agradar aos homens ou se eu quero agradar a Deus. Perfeito. Né? Se eu fico com os homens ou se eu fico com Deus. Então, missão de vida, né? Quem nos dá esse significado é o próprio Criador. Ele é o nosso Criador. Então, o ser humano, quando está dotado das suas faculdades intelectivas, tudo o que ele faz tem um propósito, tem alguma razão. Seja ela para o bem ou para o mal. Mas ele vai fazer com alguma razão, com algum motivo. Sim. Quanto mais o Criador, né? Um intelecto ilimitado. Tudo que ele fez para um propósito. Então, a nossa alma é trazida para cá e nós precisamos aprender qual é esse propósito. O rei Salomão, o livro de Eclesiastes, né? Ele é o último da tríade de Salomão. Né? Ele é o último. Então, que é o Provérbios, Cântico dos Cânticos e Eclesiastes. Historicamente, foi o último livro que ele escreveu. Foi um livro de intensas reflexões. Quem já leu Eclesiastes, às vezes você fica até um pouco confuso, porque ele escreve realmente a realidade da vida. Sim. Né? E o último versículo de Eclesiastes, ele responde essa pergunta para a gente. Quando eu entender que aquilo que Deus falou para mim é o real sentido da minha vida, não há outra opção a não ser abraçar, a não ser absorver. E é isso que Cristo, né, Yeshua, quando ele fala, o meu jugo é leve. Porque a partir do momento que você entende que não é religião, não estamos falando de religião, não. Estamos falando de um Deus que deu uma instrução.
Sim. Entende? Aquele que quer servir o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, sabe que ele também se revelou no Sinai. E no Sinai ele entregou, eu não vou chamar de mandamentos, eu vou chamar de instruções. Instruções, eu Ele também deu gosto. algumas instruções para a gente, né? Então, quando eu quero viver no caminho divino, no caminho de Deus, essas instruções elas vão ser leves, porque eu vou entender que cada mandamento, cada instrução que Deus dá é porque Ele quer cuidar da gente. Ele está olhando este mandamento aqui, vai te tratar nessa área da sua vida, vai trazer cura para essa área da sua vida, para aquela área da sua vida, né? Então, os mandamentos, na verdade, eles são grandes remédios espirituais. São. Dados para nós para curar a ferida da morte, né? Então, quando a gente fala sobre mandamentos para homens e mandamentos para mulheres, no fundo, nós estamos falando as missões que cada um recebeu. Sim. Né? Quem pode dizer qual é o bom uso e qual é o mau uso de alguma máquina é o seu fabricante. Perfeito. Está lá no manual qual é o bom uso e qual é o mau uso, né? Quem é o fabricante nessa metáfora? É o próprio Deus, ele é o Criador. Sim, é o Criador. Né? Então, a sociedade que não crê, né? Ou se crê, mas né? não cumpre mas nada, não cumpre, mas não quer não saber vai ter da muito instrução. efeito, né? Não vai querer saber da instrução e vai querer preencher essa pergunta de outras formas, né? Na maioria das vezes, coisas extremamente supérfluas, né? Que não possuem realmente um conteúdo dentro de si. Então, nós somos muito bombardeados por informações, por pressuposições e até mesmo julgamentos de como que nós desenvolvemos a nossa vida, né? Você está cumprindo esses mandamentos, você está preso numa caixa, né? Quando, na verdade, aquele que vive fora das instruções de Deus é escravo dos seus desejos. Sim, com certeza. Entende? Com certeza. Também não tem escolha. Também não. Entende? Ele não vai ter... Ele não tem aquela liberdade que ele acha que tem. Ele é escravo dos desejos. Sim, compreende? totalmente. É escravo dos seus desejos. Então, eu preciso saber que, uma vez que eu reconheci um Criador, reconheci Deus na minha vida, percebo Deus, né? Não é somente crer, mas Sim. é perceber Deus na sua vida, aquilo que ele falou passa a fazer mais sentido do que aquilo que o homem fala. Tem mais prioridade. O Ravi, não posso deixar de pegar esse gancho. Até porque eu vivi isso quando estava no cristianismo. Às vezes você fala, eu creio, eu procuro levar uma vida digna, direita, certa, eu estou na igreja, mas essa liberdade eu encontrei aqui no judaísmo. Sim. O que falta? A instrução? Realmente, a palavra, né, ela nos orienta que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Messias, né? Então, quando a gente fala sobre a nossa vida, né, pessoas que estão dentro de um contexto de igreja, a gente precisa entender que é necessário se aprofundar na Bíblia que está debaixo dos braços. Isso, né? isso. Eu tenho que abrir e ler e buscar entender. Porque Deus utiliza inúmeros canais para trazer a sua palavra. Sim. Às vezes ele usa o homem para trazer uma palavra para você, uma profecia, né? Uma instrução. Mas não podemos esquecer que a palavra definitiva, vamos dizer assim, Sim. está nas Escrituras. Eu digo assim, eu quero ouvir a voz de Deus. Então eu preciso, ao ler, entender Deus está falando comigo. Entende? As Escrituras são a palavra do Deus vivo. Por isso que elas sempre são atuais. Porque Deus constantemente, de forma contínua, Ele fala conosco através da sua palavra. Né? Então, há mandamentos, por exemplo, existem mandamentos, versículos, que Deus diz assim, vocês estão diante de mim hoje. Está lá no versículo. Vocês estão diante de mim hoje. Todos os dias que você abrir aquele versículo,
aquele hoje sempre vai se renovar. Sim. Né? Todos os dias aquele hoje vai se renovar. Deus está nos contemplando, né? Então, a palavra é uma palavra atual, é palavra viva e é palavra de salvação, né? Então, a gente olha, às vezes, né? Se eu sinto algum vazio, eu digo assim, mas eu creio em Jesus, eu creio em Deus, mas eu sinto um vazio dentro de mim. Não sei qual é o meu propósito. Não sei qual que é o meu propósito. A gente precisa repetir a palavra que Yeshua, Jesus, falou para Nicodemos. Você precisa, então, nascer de novo. Busca um novo nascimento. Né? E essa experiência é uma experiência particular de você com Deus. Eu não consigo explicar em palavras como que isso acontece. Mas acontece. E está acontecendo, eu creio. Exato. E Deus está mudando, Ele está transformando a nossa consciência. Mesmo para aqueles que creem. Entende? Creem, mas continuam com um vazio dentro de si. Então, eu digo assim, nós precisamos redescobrir as Escrituras. Redescobrir as Escrituras. É isso daí. Perfeito. Ravi, fazer uma pergunta. O tratamento do judeu para com a esposa, como que é? Uau, essa pergunta também é maravilhosa, né? Então, vamos começar por partes, certo? Vamos lá. Provérbios 31, a partir do verso 10, se eu não me engano, inicia o que a gente chama de o capítulo da mulher virtuosa, né? O trecho da mulher virtuosa. E é muito legal como que o texto se desenvolve, porque diz, Eshet Hail mi imtsa, uma mulher virtuosa, quem pode achar? Verachok mi penim michra, é muito mais preciosa do que as pérolas, né? E ali o texto começa a desenvolver várias atividades que aquela mulher, né, de Provérbios 31 é descrita. E eu, quando comento sobre esse trecho bíblico, eu costumo dizer que a palavra, ela está dando um padrão para a mulher, mas ela também está dando um padrão para o homem. Porque quem é este que vai poder merecer uma mulher virtuosa? Sim. Compreende? Compreendo. Diz assim, Rabino, eu tenho uma mulher virtuosa. E você, está no mesmo patamar? É uma boa pergunta. Sim. Qual é o marido? Qual que é o esposo da mulher virtuosa? Da mulher de Provérbios 31? Qual é o esposo? Entende? Nunca tinha pensado Como nisso. que ele trata essa mulher virtuosa? Compreende? Sim. Então, esse tipo de pergunta é uma pergunta realmente para a gente se questionar, né? Porque, às vezes, a gente vem de uma construção mental em que há uma pressão muito grande sobre a mulher, sim, dentro da religião, enquanto que esta mesma régua não se aplica para o homem, compreende? Quando, na verdade, a palavra diz para a gente que nós temos que amar as nossas esposas assim como o Messias amou a sua congregação, assim como Cristo amou a sua igreja. Uau. Você sabe qual é o nível de intensidade, de cuidado, né? Quando você reconhece o quanto que Yeshua cuida de mim, o quanto que ele tem carinho por mim, ele deu a sua vida por mim. E o apóstolo Paulo está dizendo, assim como Cristo amou a igreja, os maridos devem amar as suas esposas. Entende? Sim. Deve haver uma realidade de respeito, deve haver uma realidade de consideração, sim, entende? De você, às vezes, né, quando você chega em casa cansado ou cansada, né, quando os dois, por exemplo, têm uma jornada de trabalho, chegam cansados em casa, você precisa saber que não pode haver uma comparação de cansaço. Eu estou mais cansado que você. Sim. Você, porque cada um sabe o seu limite, né? Mas precisa dizer, apesar do meu cansaço, o que eu posso fazer para conseguir transformar esse ambiente aqui em ainda um ambiente de paz, né? Um ambiente de shalom. A paz tem um preço muito caro, né? Você precisa aprender a, muitas vezes, não falar. Às vezes você precisa falar, porém, de uma forma adequada para você manter a paz naquele ambiente. Sim. Né? Então, a forma como
o marido, né, o homem. O marido da mulher virtuosa. O marido da mulher virtuosa. Esse também deve ser o nosso ideal, né? Eu preciso trabalhar isso em mim, né? Eu como esposo. Sim. Eu preciso trabalhar isso em mim, enxergar como que o Messias, como que Cristo trata a sua igreja, né? Como que ele zela pela sua pureza, como que ele zela pela sua dignidade, entende? Então, dentro de um casamento judaico, existe uma valorização muito grande da mulher. Sim. Há uma expressão judaica dizendo que a mulher é a keret habayit, ela é o esteio, a base, ela é a estrutura que mantém a família. Sim. Né? Ou seja, a temperatura da casa é a temperatura dela. Sim, com certeza. Se ela está bem, está todo mundo bem. Agora, se está um pouco mais estressada, a temperatura já mudou. Total. Né? Verdade. Pode ver, se o filho acorda ruim, a mãe vai lá, conversa um pouquinho, tá tudo bem. Se o esposo não tá legal, vai a esposa. Agora, quando a mulher acorda mal, aí, o negócio é complicado. Ela é a keret habayit. Sim. Né? Então, a importância da mulher é muito grande, é fundamental dentro da família. Né? Quando a gente fala sobre modelo de família, né? Porque há muitas pessoas que estipulam regras, regras gerais, sem levar em consideração o contexto de cada um. Né? Nós estamos acostumados a ter uma percepção superficial da fé, de que há um determinismo em tudo. Sim. E por isso que eu costumo dizer, as pessoas ficam incomodadas quando elas fazem uma pergunta bíblica, ou uma pergunta dentro da Torá para mim, e eu respondo assim, cada caso é um caso. Quando eu respondo isso, a pessoa fica incomodada. Como assim cada caso é um caso? Tem que ter um determinismo aqui, né? Mas a gente não pode esquecer isso. Cada caso é um caso. Sim. Então, há certas famílias, e isso precisa ser um acordo do casal, que os dois trabalham. Sim. É um acordo, né? Não é uma imposição. Sim. É um acordo. Precisa haver um acordo. E há famílias que é o marido que trabalha fora e a mulher trabalha dentro de casa. Porque não tem essa história de que a mulher não trabalha. Não trabalha, não existe. Né? Você fala assim, eu não trabalho. Como assim não trabalha? Trabalha muito. Né? E trabalha até mais. Porque não tem férias, não tem horário. Verdade. Né? Muitas vezes. Trabalho doméstico, né? que a gente está falando. O trabalho que ocorre dentro de casa é um trabalho que ele foi desvalorizado. Mas dentro do judaísmo nós aprendemos a valorizar isso. Muito, sim. Né? Valorizamos isso. E reconhecemos isso. Não é um reconhecimento apenas de boca, não. Sim. É um reconhecimento de fato. Mas todos esses modelos de família, né? Quem é que vai trazer o sustento? São os dois? É um só? Não existe uma regra. Entende? Não existe uma regra. É um acordo entre o casal. Vocês precisam entrar em uma sintonia. Né? De como que o cotidiano, o dia a dia vai acontecer. Okay. Né? Dando um exemplo, quando você vai, por exemplo, para algumas famílias ortodoxas, há um modelo de família dentro da ortodoxia que a mulher é quem trabalha e o homem fica em casa estudando Torá. Sim. Né? Porque às vezes a gente tem um padrão de conservadorismo que é o padrão brasileiro, né? Mas aquela família lá em Israel, ortodoxa, também é conservadora, é um padrão de família conservadora, e é a mulher que trabalha e o homem está em casa estudando Torá. Que é uma grande honra. Exatamente, é uma grande honra, né? Talmud Torá, o homem foi feito para isso, o ser humano foi feito para isso, meditar e praticar a Torá. Mas eu apenas estou exemplificando isso para mostrar que ambas são famílias conservadoras, por exemplo. Né? E o modelo de família é diferente. E o modelo de família é diferente. Para mostrar que não há um determinismo neste aspecto. Sim. Agora, eu quero perguntar uma coisa que a gente ouve muito falar. Parnassal, sustento, essa energia para o lar. Tá com a mulher, de fato? Olha,
Se a gente responder, você vai ver que muito marido vai mudar a forma de tratamento com a esposa. Pois responda. Não fala cada caso é um caso, não. Não, nesse aspecto, existe um princípio geral. Sim. Né? Existe um princípio geral. Há inúmeras frases no Talmud que se não a maior enciclopédia judaica. Sim, né? Uma das mais importantes dentro do judaísmo. E o Talmud tem uma frase que mostra que a parnassá do marido está, na verdade, nas mãos da mulher. O sustento do marido está nas mãos da mulher. Depende dela. Depende dela. Exatamente. De que forma, Ravi? Explica para os maridos agora. Quando a gente olha para a família, a gente precisa enxergar o homem, a mulher, numa situação de filhos, sim. Mas o eterno também precisa estar contado nisso. Sim. Né? Então, há, na verdade, 3 sócios, né? Vamos dizer assim. Sim, 3 Dentro sócios. da família são 3 sócios. É o homem, é a mulher, cada um vai ter uma parte da sociedade. E o eterno vai estar também no meio, dividindo ali as responsabilidades. Né? Deus colocou o homem e a mulher e o resultado deles é uma vida. Imagina. Essa vida, ela não teria alma se Deus não tivesse dado. Sim. Né? Então, a formação de uma nova vida, né, é uma atuação do homem, da mulher e do próprio Criador, do próprio Deus. Né? Então, quando a gente fala sobre o Parnassá, a gente precisa entender, né, que essa frase talmúdica, ela está mostrando para a gente que Deus, ele tem canais que estão escolhidos. Ele envia bênçãos para cá através de canais. Sim. Né? Seria uma espécie de tubulações espirituais. Isso, né? tubulações. Que Deus envia, né? Provisão, bênçãos, livramentos, misericórdias, ou punições, penas. Né? São canais espirituais. Sim. Então, dentro da anatomia, se a gente olhar, né, uma perspectiva cabalística da família, dentro dessa visão, a mulher é aquela que está recebendo o canal, passa por ela e alcança o marido. Sim. E é tudo feito medida por medida. Né? Yeshua já trabalhou muito isso. À medida que você julgar, você vai ser julgado. À medida como você trata a sua esposa, vai ser a medida de parnassá, de sustento que você vai ter dentro da sua casa. Uau, vamos repetir isso daí. À medida que você tratar a sua esposa, vai ser a medida que o Eterno vai estar te enviando seu parnassá. Até me arrepiei. Verdade. Essa é a medida por medida que Deus usa dentro da família. Perfeito, perfeito. Meu Entende? Deus. Então, existe um amor que precisa ser mútuo. Né? A gente precisa entender que o casamento não foi feito para que as pessoas se degladiassem a vida inteira. Né? Houve um matrimônio, né, diante do Eterno, e você precisa entender, você é o meu parceiro nessa missão. Você é minha parceira dentro dessa missão. Vamos fazer o nosso trabalho juntos. Quando dá ruim para mim, dá ruim para você. Também. Quando dá ruim para você, dá para mim. É um só. Exato. Não faz sentido, por exemplo, sem querer, o braço direito machucou o esquerdo. E aí o braço esquerdo quer revidar. Sim. O corpo sentiu 2 dores. 2 dores. Entende? Então não há essa visão. Quando Deus diz quando Adão diz, né, portanto, sairá o homem, né, da casa de seu pai e da sua mãe, unir-se-á à sua mulher e ambos tornarão uma só carne. Quando ocorre a cerimônia de casamento, né, aquele matrimônio que está sendo formado ali, Deus está criando um novo CPF, vamos dizer assim. Sim. Tem o CPF de solteiro, tem o CPF de solteira. Sim. Deus está olhando vocês dois como entidades diferentes. Sim. Mas quando ocorre o matrimônio, Deus olha vocês dois como uma única entidade. Né? Então Deus olha para vocês como sendo um só, é uma só carne. Uma só carne. Entende? Então, vocês estão ali, são um mesmo corpo. Né? Então, quando a gente expande a nossa consciência para isso, eu percebo que não vale a pena,
né? Eu, por exemplo, com palavras, machucar a minha esposa, porque eu estarei automaticamente me prejudicando, me machucando também, né? Em um sentido global, universal, o princípio amar o próximo como a ti mesmo, Deus está dizendo que não só na esfera da família, mas na esfera da humanidade, a forma como eu trato um outro ser humano é também a forma como eu me trato, né? Nossa, Nós forte. somos uma única unidade, né? A forma como eu trato o outro é a forma como... Sim, é Compreende? verdade. Então, a gente tem que entender que os mandamentos que envolvem nós e o nosso semelhante, né? Eu e um outro qualquer, uma outra pessoa, existem mandamentos ali. Há outros mandamentos que envolvem a mim e Deus, né? Como é, por exemplo, o tzitzit, né? São as franjas. Esse mandamento é entre mim e Deus, não envolve uma outra pessoa. Então nós dizemos mandamentos ben Adam lachaveró, entre o ser humano e o seu próximo, e outros mandamentos ben Adam lamakom, entre o homem e Deus. Há uma frase racídica que diz que esses dois mandamentos, esses dois tipos, são na verdade faces de uma mesma moeda. A forma como eu trato Deus vai ser a forma como vou tratar o semelhante. Uau! Né? Olha como que o apóstolo escreve. Ora, se você não ama o irmão que você vê, como você vai poder amar a Deus que você não vê? Ele está unindo as coisas. Entende? Ele está dizendo, entenda, a forma como você tratar as pessoas é a forma como você se relaciona com Deus. Meu Deus. Né? É tudo um espelho. É um espelho. É um espelho. Quando eu sou transformado, né, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, eu passo a amar o meu Criador de uma forma tão maravilhosa. E esse amor, ele se reflete aqui embaixo também, né? Na minha família, a forma... E de tal maneira que quando você experimenta a conversão de verdade, o novo nascimento, os seus familiares dizem assim, você mudou, tem alguma coisa diferente. Né? Já era para você ter estourado aqui nessa conversa né? Há muito tempo, mas você não estourou. O que aconteceu com você? Você assim, meu amigo, eu mudei, eu sou outra pessoa agora. Verdade. Já não sou mais esse. Verdade. Né? Então, as pessoas percebem, né? Quando a gente fala, por exemplo, do judaísmo, né? Há inúmeros apetrechos, né? Vamos chamar assim, como a cobertura da cabeça, tanto para o homem quanto para a mulher. No caso do homem, por exemplo, as franjas, e as pessoas vão percebendo mudanças na aparência, vamos dizer assim, né? Sim. Naquilo que você vê, ele está mudando, mudou a forma de vestir, ela mudou a forma de vestir, mas esse testemunho, ele não pode ser apenas do seu exterior. Não. Entende? A pessoa está testemunhando que você mudou o seu exterior. Você agora se veste com mais pudor, porque entende que Deus fez o corpo para ser respeitado, né? Existe uma pérola aqui dentro, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Que eu digo que são as mesmas leis. Mas também de forma interna, né? O nosso caráter precisa ser transformado. Se eu apenas mudar a minha vestimenta, né? Ou começar a falar termos em hebraico, né? Antes falava em português, agora eu falava termos em hebraico. E achar que é isso que Deus quer, estou muito enganado, né? É muito triste uma alma assim. Na verdade, é necessário haver um nascimento de dentro para fora. Tem que ser de dentro para fora. Quer dizer, se você diz que entendeu a Torá, mas não sabe desejar um Shabbat Shalom, não com tem, ânimo, né? Com amor, não sabe ser gentil, sim. não sabe repartir o que é seu, você não viu nada ainda. Você precisa ter uma outra consciência, né? Uma outra consciência. Então, o mandamento que envolve o homem e o seu semelhante é a mesma face, né? É uma face do que é o mandamento que você tem diante de Deus. É uma única moeda. Só são duas faces diferentes. Né? Gente, sensacional. Eu tô muito impactada. Quem me vê aqui sabe que eu pergunto, Ravi, mas eu tô assim, olha, extasiada,
Uma coisa linda. Eu tenho certeza que quem está nos vendo também, olha, demais. Vamos continuar mais um pouquinho? Vamos lá. A espiritualidade do homem e mulher tem essa junção e essa conexão dos dois com a Shen. Sim. Agora a gente chegou no tema que é realmente o grande diferencial. Sim. Né? Porque a gente está falando de como que o ser humano vai se relacionar com Deus. Né? Como que a mulher se relaciona com Deus, como que o homem se relaciona com Deus. Há um ponto importante que a gente precisa aprender a partir das pessoas que estão registradas nas Escrituras, né? As suas vidas. A nossa tradição judaica ensina que houve, ao todo, 7 profetisas que estão registradas na palavra, nas Escrituras, das quais todas as 4 matriarcas do povo judeu, né? Que é a Sara, Rebeca, Raquel e Leia. Sim. Essas 4, todas elas foram profetisas também. O que significa isso? Né? Elas tinham uma vida intensa com Deus. Tinham uma intimidade muito profunda com Deus. A tal ponto de que a palavra na história de Abraão e Sará é dito que Sará tinha uma tenda. Né? E essa tenda era chamada tenda dela. A tenda dela. Aí você para pensar assim, ué, mas eles não são casados? Como assim uma tenda dela? E a tradição judaica vai explicar que era um local que Sara tinha uma intimidade particular com Deus. Era ela e o Pai. Era ela e o Criador. Que lindo. Né? Isaac, o filho dela, vai casar nessa tenda. Compreende? Que lindo. Ele vai se casar com Rebeca. Eles vão se casar na tenda de Sara. E ali a passagem bíblica diz que Isaac foi consolado da morte da sua mãe. Né? E ele amou Rebeca profundamente. Ou seja, Isaac percebeu que a mesma conexão que ele testemunhava na vida da mãe, Isaac como filho olhava e dizia, minha mãe tem uma conexão com Deus muito especial. Ele viu essa mesma profundidade na esposa. E ele foi consolado por isso. Ele disse, agora eu estou órfão. Né? Onde está agora o meu parâmetro de espiritualidade, a minha mãe, né? Que me abraçou desde pequeno, que cuidava de mim, e ela tinha um apego com Deus muito profundo. Né? O que vai acontecer agora? E no momento que ele se casa com Rebeca, né? Dentro da tenda de Sara, ele percebeu, né? Que em Rebeca havia também essa conexão. Uau, né? que bonito. Então, olha que coisa incrível. Elas são as forças motrizes do nosso povo. O que isso quer dizer? Abraão, Isaac e Jacó, eles são um grande exemplo de homem para os homens. Né? Eu preciso olhar Abraão, Isaac e Jacó e entender, eu tenho que absorver os atributos deles. Né? Sara, Rebeca, Raquel e Leia são os grandes parâmetros para as mulheres do povo. Né? Nós somos filhos de Abraão, Isaac e Jacó e filhos de Sara, Rebeca, Raquel e Leia. Né? Precisamos carregar também os seus atributos, né? As suas conexões, a profundidade que elas tinham com Deus. Né? Então, há uma relação muito particular, muito linda, que as mulheres judias têm com o livro de Salmos, né? Com Sefer Tehillim. Você volta e meia lá em Israel, em Jerusalém, você vê inúmeras mulheres lendo um livrinho pequeno, e aí você olha assim a capa, livro de Salmos, Tehillim. Né? Assim, por que a mulher judia ela é tão apegada ao livro de Salmos? E a gente entende que no livro de Salmos, o livro de Salmos é a Bíblia das emoções, né? Quer dizer, ali você tem raiva, ali você tem remorso, ali você tem perdão, tem alegria. Angústia, tem tudo. Né? Tem tudo ali, todas as emoções, o espectro emocional está todo ali registrado em Salmos. Né? Quer dizer, como eu consigo direcionar aquela emoção específica para Deus. Né?
Então, a pessoa que está enraivecida naquele momento, ela lê um salmo específico que Davi compilou para aquilo, e ela consegue diminuir a frequência e direcionar aquela energia para Deus, né? Então, a leitura dos salmos, né, ou orar os salmos, né, recitar os salmos, fazer a leitura deles, é algo que te faz conectar com Deus e, ao mesmo tempo, te trazer um equilíbrio emocional muito grande, né? O livro de Salmos é uma caixinha com 150 remédios, né? São 150 verdade. remedinhos ali feitos para um objetivo, né? Perfeito. E há, inclusive, muitas edições que é publicado o livro de Salmos sozinho, né? Livros com os Salmos sozinho. Edições judaicas que tem uma página que ele vai dizer o Salmo 1 é para tal situação, o Salmo 2 é para outra situação, todos os 150, né? E a gente aprende a manusear os salmos, a ler os salmos, a orar os salmos nas situações específicas da nossa vida. Sim. Né? O Sefer Tehillim, né, o livro de Salmos, ele é, na verdade, um lugar onde nós podemos desaguar o nosso ser para Deus. Estou lendo o livro de Salmos e eu faço as palavras de Davi as minhas. Né? E eu, enquanto vou recitando, e há uma forma, né, de você ler os Salmos, que é quando Davi, por exemplo, se ele disser, Senhor, como eu amo a sua lei, né, no Salmo 119, ou ele diz, aquieta a minha alma, espera em Deus, eu preciso ler falando para mim, né? Eu não posso ler, Davi está escrevendo isso. Não. Eu estou falando isso. São as minhas palavras. Né? Você toma o texto como sendo as suas palavras. E aquilo dali vai te regenerando de uma forma, vai criando em você uma conexão com o Criador muito particular, né? Muito profunda. Mesmo. É muito profundo. Entende? Então, há uma esfera familiar, né? Ou seja, uma mulher virtuosa, quando a gente olha a sua espiritualidade, essa espiritualidade ela precisa envolver os seus membros, marido, filhos, né? É muito importante uma família ter um momento, mesmo que seja semanal, não precisa ser todo dia, mas semanal, né? Por exemplo, um dia de Shabat, numa sexta-feira à noite, vamos sentar e vamos orar juntos, né? Quais são as dificuldades que você está enfrentando? São essas e essas, então vamos orar aqui, vamos sentar, Perfeito. vamos colocar, vamos orar, né? Ter um momento de espiritualidade em família, né? Orar juntos é fundamental. E também cada pessoa, né? Homem e mulher e filhos, terem o seu momento particular com Deus, né? E a mulher vai ser o exemplo para todo mundo. Ela vai ser ali, todo dia ela vai estar sendo achada, abre a porta e está orando. Abre a porta, está lendo os salmos. Aquilo dali, no inconsciente, está influenciando, né? O marido, de uma semana para outra, realmente minha esposa tá buscando, eu tenho que correr atrás também. Tem que fazer alguma coisa para ser o marido da mulher virtuosa. Exatamente. Os filhos vão crescendo naquele exemplo, né, da mulher, então a família toda é beneficiada espiritualmente. Sim. Né? A espiritualidade da casa, então, ela está na mão da mulher. Por isso que se diz que a sábia edifica. Edifica o seu lar. Exato. E a tola... Então, vamos dizer, é claro que ao longo da nossa vida há altos e baixos. Com certeza. Né? Há momentos que nós estamos fracos espiritualmente. Sim. E há momentos que nós estamos com uma certeza, uma disposição espiritual muito grande. Né? A gente aprende na nossa literatura que não importa como você está, a gente não pode cortar o cordão, né? Não pode deixar a peteca cair, né? Vamos dizer assim. Ou seja, existem 3 orações diárias, né, que nós fazemos, e não necessariamente você vai fazer essas orações sempre bem disposto. Não, às vezes você vai estar ali orando com sono, cansado, sem vontade, mas você precisa manter aquele tempo ali. Porque Deus ele vai te tratando
naquele lugar, naquele momento, entende? Então, eu, às vezes, assim, acordei, não estou disposto para nada, né? Não estou com vontade. Mas a questão não é se você está com vontade ou não, mas quando você fazer, quando você colocar em prática, a vontade vai surgir. Sim. Entende? Só de você falar assim, obrigado, o Senhor confiou em mim, devolveu a minha alma, Verdade. já é um motivo. Exatamente. Para né? começar um dia diferente. Às vezes você inicia a oração um pouco desanimado, mas aí dentro da oração tem uma palavra que você lê ali e você, realmente, né? Agora, Deus faz Ravi, muitas vou te coisas. falar, podemos ter uma semana difícil. Agora, na minha particularidade, por o judeu, isso é inegociável, chega no Shabat. Sim. Toda aquela coisa assim difícil. Parece que no Shabat, assim, Deus fala, não, vem aqui comigo. Vem aqui comigo. O negócio agora Sim. vai ser diferente. E isso, né, mesmo que você tenha durante a semana, o Shabat te dá aquela energia, te dá aquela força, Verdade. te conecta de novo e você vai em frente sabendo que Ele está à frente de todas as coisas. O sentimento para mim do Shabat é esse, e eu acho que para todo judeu, porque você pode não ter vontade de rezar hoje à tarde, fazer a minha, mas o Shabat a gente tem. O Shabat não tem jeito, a Com gente, certeza. né? É um grande momento da semana para recarregar as baterias, né? É um grande momento. E é um encontro marcado com Deus. Um encontro. Né? Então, assim, tá lá no Gênesis, capítulo 2, Deus abençoou o Shabat. Deus santificou o Shabat. Né? Então, o Shabat, ele é uma fonte de bênçãos. Nossa, inesgotável. Há muitas pessoas que ficam ali na discussão, né? Não é. Eu digo assim, meu irmão, você está perdendo a bênção. Perdendo a bênção. Porque é um dia de bênçãos. Deus colocou inúmeras bênçãos dentro do Shabat. Depois você lê com calma lá Isaías 56, Sim. 58, você vai ver quais foram as bênçãos, as heranças que Deus prometeu para aquele que guardar, né? E a gente percebe, sente isso. Né? Ok. Ravi, ficaria aqui a noite toda, viu, ouvindo, meu Deus. Qual as suas considerações finais? A câmera é sua. Fique assim à vontade. Olha, eu assim, muito obrigado, tá, por essa oportunidade. Para mim foi um prazer. Para você que está assistindo, espero que isso tenha sido uma palavra de refrigério, né? Porque é esse o evangelho de Cristo. Né? Esse é o evangelho de Yeshua, é a transformação. Sim. Né? Não é apenas o fazer pelo fazer. Não. Né? Mas é o ser. Entende? É o ser. Quem você é, quem você quer se tornar agora com a palavra, né? Sendo regenerado pela palavra. Então, é necessário a gente buscar a todo momento esse nascer de novo. Porque eu digo assim, Yeshua, quando fala sobre o nascer de novo, ele fala com uma pessoa muito especial. Uhum. Entende? Ele não fala com uma pessoa do povo. Não. Ele fala com Nicodemos, que era um homem, por assim dizer, o exemplo de espiritualidade para o povo. Sim. Entende? E Yeshua diz para ele, você precisa nascer de novo. O povo acha que você é espiritual, que você tem aquelas... Mas você precisa nascer de novo, precisa ser restaurado. E ele tinha Torá, não tinha? Tinha Torá. E precisava nascer de novo. Precisava nascer de novo. Coisa. Entende? Yeshua Porque não demais. é o cumprir pelo cumprir. Entende? É o ser. É o ser, Baruch Hashem. Gente, olha, obrigada por estar conosco até agora no podcast com o Rav Shemuel. Obrigada, Rav. Olha, quero trazer o senhor de novo aqui. Com um certeza. Monte de vezes. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nos ouvindo também vai pedir. Obrigada por ter ficado conosco até agora. Programa Shema Israel. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa Shema Israel Podcast. Eu tenho um pedido a fazer para vocês. Se inscrevam na Beit Miklah, procura lá no Google. Se inscreva na TV Gospel Barueri, porque no próximo programa vai ter uma surpresa, mas só para quem tiver inscrito. Então comece a se inscrever e ativa lá o sininho. Bom, antes de acabar, não podemos deixar da benção do nosso Rav. E eu tenho certeza que sua noite vai ser uma noite abençoada, mais do que tem sido. O Rav pode fazer a benção.
מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, ואימותינו, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך את רבקה ואת המשפחה שלה ואת הערוץ TV גושפל, עם כל הברכות שיש בשמיים ובארץ, בשם ישוע המשיח. Amém e amém. Aquele que abençoa os nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, e nossas matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel e Leia, abençoará Rivka, sua família e todo o canal da TV Gospel, com todas as bênçãos que há nos céus e na terra, em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém e amém. 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 Depois dessa bênção, é shalom para sua vida. Beijo no seu coração. Espero você aqui na quinta que vem, às 20h30, TV Gospel Barueri, programa Shema Israel.